Boa noite, amados. A paz do Senhor. Estamos aqui em mais um momento que é também para nós uma oportunidade de reflexão e de aprendizagem da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 5 até o 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 5 ao 11. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar a leitura, mas também que você a mantivesse aberta, porque como eu já falei para os irmãos, eu sempre costumo seguir o texto bíblico, desenvolvê-lo à medida que nós vamos lendo. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar. No versículo 5 diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois conhecemos bem os planos dele. Vamos orar, amados. Senhor querido, que Tu nos ajudes nesta noite, estejas ministrando ao nosso coração através da Tua santa palavra e trazendo à nossa vida transformação, um entendimento mais profundo, Senhor, dos Teus preceitos, que Tu possas nos dar esta noite, e assim possamos crescer no conhecimento da Tua vontade e atingirmos, meu Senhor, a maturidade do Teu Filho Jesus, assim como Tu planeja que façamos. Nos ensina, abre o nosso coração e a nossa mente para compreendermos os Teus preceitos, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, eu quero, antes de tudo, como introdução, fazer uma afirmação importantíssima. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Veja bem, a afirmação que eu quero fazer é a seguinte: baseado no versículo 5 desse capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Coríntios, nós podemos ver o seguinte, olhe bem. Paulo diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Nós precisamos acordar para um preceito importante da palavra de Deus, que a igreja atual tem esquecido, qual seja o seguinte: os erros de uma pessoa afetam a todos, ou pelo menos a muitos. Nós temos esquecido desse princípio que é tão importante e tão claro na palavra de Deus, e eu faço questão de repetir para você. Veja bem, os erros de uma pessoa afetam a todos, ou pelo menos a muitos. Hoje, meus amados, nós temos a mentalidade, na maioria das igrejas, que cada irmão pode fazer o que quer, sem dar satisfação a ninguém, porque nós consideramos o seguinte: a vida é minha, eu faço o que quero,
não tenho que dar satisfação a ninguém e ninguém tem que se meter na minha vida. Mas olha, o que Paulo está dizendo aqui nessa epístola é que nós não podemos ter essa postura porque nós temos uma responsabilidade, digamos assim, pública, nós temos uma responsabilidade de corpo ou corporativa, de tal modo que, quando nós cometemos um erro, nós afetamos a vida de muitas pessoas. Nós prejudicamos a vida de muitas pessoas, ou talvez de todas as pessoas ao nosso redor. Qualquer ser humano que tenha o mínimo de responsabilidade há de levar este fato a sério, porque se de fato amamos as pessoas ao nosso redor, nós não podemos ser tão irresponsáveis que assumamos posturas que irão destruí-las. Porque se o fizermos, nós não estaremos vivendo o amor de Cristo. Esse amor que nós somos obrigados, pela palavra de Deus, pela nossa responsabilidade cristã, a pregar e a viver. Até porque se pregarmos sem vivê-lo, nós não temos autoridade nenhuma para pregar. Então, meus amados, eu quero que você entenda o seguinte. Em primeiro lugar, se eu for dar um título para esse sermão, eu compartilharia um título com você que talvez seja muito forte, muito impactante, ou talvez lhe pareça ser muito impactante, mas ele é extremamente realista. E eu colocaria o seguinte: desfazendo os planos de Satanás contra a igreja. Eu daria esse título para essa meditação que nós vamos hoje compartilhar com você. Desfazendo os planos de Satanás contra a igreja. Queridos, se você observar esse texto e o contexto desse texto, Paulo está falando a respeito de um irmão da igreja de Corinto que cometeu um pecado muito grave, muito sério. E então ele dá algumas orientações e ele termina com a seguinte frase: eu estou aqui apresentando o primeiro versículo, vou pular para o último versículo para que você entenda o contexto daquilo que nós vamos falar. Observe bem. Ele diz assim no versículo 11: ele fala que ele diz o seguinte para os irmãos: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois conhecemos bem os planos dele. Nós vamos no final esmiuçar mais esse versículo, porque ele é importante, mas eu quero só que você tenha uma ideia, já que ele lhe deu o fechamento desse texto, dessa meditação. Primeiro, Paulo menciona um irmão que cometeu um pecado grave, um pecado sério na sua igreja, na igreja de Corinto. Depois disso, Paulo orienta algumas posturas que a igreja deve tomar, e ele finaliza dizendo, a fim de que, ou para que, Satanás não tire vantagem, ou não obtenha vantagem sobre nós. O que isso quer dizer, queridos? Considerando o título que eu acabei de compartilhar com você, quando a igreja de Deus se afasta dos caminhos de Deus, seja toda a comunidade ou um irmão apenas, se isso não for tratado com seriedade, nós estamos escancarando as portas da nossa comunidade cristã, de tal modo que Satanás poderá nos causar todo tipo de dano.
e certamente ele causará todo o dano que lhe seja possível causar. Então nós precisamos entender que há uma responsabilidade comunitária, há uma responsabilidade de corpo, que todos nós, individualmente e coletivamente, precisamos conhecer, reconhecer e assumir. Então eu quero que você esteja durante esse tempo de reflexão considerando tudo aquilo que você vai aprender a partir desses versículos da palavra de Deus. Paulo, a respeito dessa questão, a primeira coisa que ele diz é a seguinte: ele disse: escrevo assim para não ser muito duro com esse homem, basta o castigo que a maioria já deu a ele. O apóstolo Paulo está dizendo que em decorrência do comportamento inadequado desse irmão, houve uma punição ou um castigo. Meus amados, nós estamos vivendo hoje uma época na igreja cristã, na igreja evangélica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em que as pessoas fazem o que querem e não dá em nada. Eu não sei se vocês têm percebido isso. Aliás, eu quero fazer uma observação: não dá em nada para elas mesmas. Mas segundo Paulo, esta postura que muitas vezes não dá em nada para a própria pessoa que a pratica, traz tantos danos, tanta destruição para tantas pessoas ao seu redor. Mas hoje nós vivemos um contexto social em que cada um faz o que bem entende com a sua própria vida, sem dar satisfação a ninguém, e acha que pode viver assim irresponsavelmente, e não importa quem vai sofrer as sequelas ou consequências dos seus atos. Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui uma postura bíblica diferente, e que nós, como igreja do Senhor, precisamos reconsiderar, porque nós não podemos continuar vivendo irresponsavelmente, achando que nós não prestaremos conta dos males que causamos à vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, por causa dos erros que nós cometemos. Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse assim: olhe, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Melhor lhe fora colocar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Pode parecer muito dura essa expressão, as palavras de Jesus, mas o que Jesus está dizendo é que, se nós entendêssemos as consequências de cometermos certos pecados, certas posturas erradas de vida, nós preferiríamos tirar a nossa própria vida do que causar tantos danos à igreja do Senhor e a pessoas ao nosso redor, pelas quais deveríamos ter uma genuína responsabilidade. Jesus diz assim: se alguém fizer desviar a um destes pequeninos que me seguem, melhor lhe seria colocar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Essa frase, ela apresenta duas expressões. Em um texto, ela fala sobre os escândalos. Em outro texto, ela fala sobre a postura de responsabilidade que nós precisamos ter para com os pequeninos. Nos evangelhos, esse texto é colocado em dois contextos. No evangelho, esse texto é colocado, ou nos evangelhos, esse texto é colocado em um contexto em que Jesus trata das crianças, mas também é colocado em um contexto em que Jesus trata
E ele usa a expressão dos meus pequeninos, se referindo a pessoas recém-convertidas, ou a pessoas que conheceram a ele e a sua palavra há pouco tempo. Agora, queridos, nós vemos então nesse texto a seriedade que precisamos ter para com a nossa postura como servos de Deus, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Porque muitas vezes, queridos, nós temos presenciado tantos danos, tantos males, tantas sequelas, tantas tragédias na igreja do Senhor, mas nós não paramos para refletir e considerar que talvez seja minha culpa, sua culpa, e talvez, para ser mais honesto, culpa de todos nós, porque infelizmente vivemos hoje numa época em que a maioria daqueles que frequentam as nossas igrejas estão vivendo uma vida em total desacordo com a vontade de Deus. Nesses dias agora de epidemia e de pandemia, porque é um problema mundial, nós temos ouvido muitos irmãos falando e fazendo declarações tais como: Jesus está perto de voltar, Jesus está voltando. E meus queridos, eu quero ser bem sincero com você. Eu só acredito que esses irmãos que declaram que Jesus está voltando, de fato creem no que dizem, que eles de fato creem que Jesus está voltando, quando eu começar a ver menos alarde e mais arrependimento, mais mudança de vida, mais reconsideração da vida de cada um. Porque, meus amados, é muito fácil dizer Jesus está voltando para os outros, quando nós pensamos nas consequências que esta vinda de Jesus trará para os outros, porque nós temos aprendido que a vinda de Jesus, ela tem duas implicações. Ela tem uma implicação para aqueles que não o conhecem ou não se submetem a ele. Nesse caso, a vinda de Jesus irá representar juízo, mas ela também tem a implicação para a vida daqueles que conhecem a Jesus. Porque a vinda de Jesus será o dia de salvação, de redenção, de uma vez para sempre, de toda angústia, sofrimento e dor, como também de todo pecado, quando nós iremos morar na eternidade com Ele. Mas, meus queridos, eu me surpreendo, às vezes, em ouvir declarações de irmãos cuja vida está em total desacordo com o Evangelho, e eu quero aqui esclarecer para você que isso não é um julgamento, o julgamento que a Bíblia condena. E eu quero aproveitar para lhe ensinar essa diferenciação. A Bíblia diz que nós não podemos julgar as intenções das pessoas, mas a Bíblia diz que nós podemos e devemos julgar as ações das pessoas, porque o próprio Jesus disse que pelos frutos, ou pelos comportamentos, pelas atitudes, por aquilo que as pessoas produzem como resultados de sua vida, nós conheceremos se uma árvore é genuína ou não. Então, meus amados, eu fico pensando, por que ultimamente, diante desta tragédia mundial, se fala tanto sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus, o final dos tempos? Mas, queridos, eu tenho visto tão poucos sinais de pessoas que estão se arrependendo genuinamente e se voltando para Deus. Queridos, eu acho que é hora de nós reconsiderarmos a nossa vida. E eu quero tratar esse assunto começando por nós, pastores. Eu estou me incluindo nesse contexto porque sou pastor e eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Mas eu tenho hoje visto uma realidade entre nós, a igreja do Senhor, entre os líderes da igreja do Senhor,
em que nós simplesmente nos isentamos da nossa responsabilidade como pastores, como líderes, como orientadores, como discipuladores, e para pegar o sentido mais literal dessa palavra, discipuladores, também disciplinadores da igreja e do povo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim no livro de Efésios, e ele colocou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas, e ele menciona então esses ministérios, e ele diz assim, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, nós pastores, evangelistas, profetas, mestres, etc., apóstolos, nós temos uma função no corpo de Cristo. Qual seja? A nossa função, a nossa postura ministerial, o nosso chamado ministerial é para o aperfeiçoamento do povo de Deus, da igreja do Senhor, para que esta igreja, como diz Paulo, possa se encontrar com o seu Senhor, pura e sem mácula, livre de toda mancha. A palavra de Deus está falando aqui no sentido simbólico, quando fala de mancha, porque essa mancha diz respeito a pecado, a qualquer coisa que comprometa a nossa santidade em relação à santidade do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ser santos, assim como Ele é santo. Nós, filhos de Deus, devemos ser santos, assim como é santo o nosso Pai eterno. Mas hoje, nós vivemos uma realidade de igrejas em que os líderes já não tratam mais desse tema, já não tratam mais desse assunto, porque nós assumimos uma postura passiva de simplesmente deixar que o povo de Deus viva cada um por conta própria, fazendo o que bem entende, porque entendemos que esta é a liberdade individual de todos, e portanto nós não podemos interferir ou nos meter na vida de ninguém. Nós deixamos de ser pastores e nos tornamos meros preletores da palavra de Deus, quando não há nenhum texto bíblico que diga que nós fomos chamados para sermos meros preletores da palavra de Deus. Mas há inúmeros textos da Bíblia que dizem que nós fomos chamados para sermos pastores, e faz parte da função pastoral corrigir, disciplinar. Eu quero então apresentar para você os 6 pontos no desenvolvimento desse sermão. Já vou adiantar para você. E eu vou usar 6 palavras apenas para definir esses pontos. E eu acredito que dá para você, para os que têm ainda uma memória boa, ou para você que está anotando, você coloca esses 6 pontos. Primeiro ponto que nós precisamos, se nós quisermos realmente vencer esta batalha contra Satanás, que tenta destruir a igreja do Senhor, o povo de Deus. Primeira palavra que é necessário nessa estratégia de guerra, nesta postura de desfazer os planos de Satanás contra a igreja. Primeira palavra, disciplinar. A segunda palavra que nós precisamos considerar para que nós possamos vencer esta batalha é amar. Em terceiro lugar, eu quero ainda compartilhar com você uma outra palavra que Paulo menciona aqui. A terceira palavra nesse processo de trabalharmos para que os propósitos de Satanás não se realizem, não se cumpram na igreja do Senhor, é animar. Animar. E em quarto lugar,
nós precisamos ainda assumir uma outra postura, nós pastores, nós líderes, a respeito da igreja do Senhor, que é, eu poderia definir utilizando uma outra palavra ou verbo, provar. Paulo fala sobre isso no versículo 9. Provar. Em quinto lugar, nós precisamos considerar também que Paulo menciona no versículo 10 a necessidade de vivenciarmos uma outra palavra que precisa estar presente no dia a dia da igreja. A palavra perdoar. E em sexto lugar, a outra palavra que eu quero que você considere e pare para refletir nela, que talvez seja um dos pontos mais complexos dessa meditação e um dos menos conhecidos da parte de nós evangélicos, porque nós temos adquirido alguns ensinamentos errados, não condizentes com a palavra de Deus, mas só mencionando para você a última palavra: conhecer. Há uma expressão, vai depender da versão em que você estiver lendo, mas há uma, na versão atualizada da Bíblia, ela diz: não ignorar. A palavra ignorar significa não conhecer. Então, é necessário, queridos, que nós tenhamos o conhecimento de alguns fatos essenciais. E eu vou deixar isso para o final. Eu só quero rever com você aqui as 6 palavras que eu mencionei. E eu quero aproveitar aqui e lhe pedir desculpas porque eu investi uma delas. Mas eu vou repassar para você exatamente na ordem. Primeiro, disciplinar. Na ordem que se encontra no texto. Primeiro, disciplinar. Segunda, animar. Terceiro, amar. Quarta, provar. Quinta, perdoar. E sexta, conhecer. Vamos iniciar então pela primeira palavra, porque até o momento foi basicamente uma introdução. Disciplinar. O que é que nós queremos dizer com disciplinar? A palavra disciplinar, um dos sentidos dela significa colocar na posição certa, colocar no trilho certo, colocar na trajetória certa, colocar no caminho certo. Ela tem a ideia também de corrigir, de manter dentro do padrão. Queridos, nós como líderes temos que admitir que nós não temos realmente feito esse trabalho como servos de Deus, como despenseiros da graça de Deus, como diz a palavra do Senhor. Nós não temos corrigido aquelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade e que têm causado tanta destruição à igreja, à comunidade do Senhor. Nós não temos corrigido, nós não temos disciplinado adequadamente essas pessoas, e talvez eu tenha que dizer, nós não temos disciplinado de modo nenhum essas pessoas. Sabe por quê? Porque nós pastores assumimos uma postura cômoda. Primeiro que é muito complicado, até hoje no nosso contexto social, político e etc. É muito complicado hoje um pastor ter uma postura de disciplinar alguém que frequenta a sua comunidade. Isso hoje está complicado até mesmo para um pai disciplinar um filho, corrigir um filho. Mas, queridos, o que nós temos visto hoje é que, em razão desta nossa omissão, a igreja de Jesus Cristo tem perdido a sua identidade. Ela não mais se parece com a noiva de Cristo. E desculpe, eu vou usar uma palavra muito forte, aliás, uma expressão muito forte, mas é bíblica, porque é mencionada por Jeremias, é mencionada por vários profetas no Antigo Testamento. Meus queridos,
nós deixamos de nos parecer com a noiva de Cristo e nós estamos nos parecendo mais com uma prostituta de alguém. Essa palavra prostituir-se é geralmente utilizada no sentido sexual, mas no Antigo Testamento ela é usada pelos profetas quando se refere ao povo de Deus que abandonou o seu relacionamento de compromisso sério, de vida pura, de vida santa com o seu Deus, para adotar um padrão de comportamento que não tem nada a ver com o Deus a quem servimos. Esse tipo de atitude, quando nos afastamos daquilo que o nosso santo Deus nos manda, é chamado no Antigo Testamento, pelos profetas e pelo próprio Senhor, de prostituição. Meus queridos, infelizmente, a igreja hoje do Senhor não está tão parecida com a noiva de Cristo, porque as vestes não estão limpas. Não somos uma noiva imaculada. Não somos uma noiva digna daquele que virá nos buscar para nos levar para sempre, para a glória, morarmos com Ele na eternidade. Nós temos pecado. E me desculpe a sinceridade, ainda que desagrade a alguns ouvir esta verdade. Nós, pastores, somos os principais responsáveis pelo que está acontecendo no meio da igreja do Senhor, do povo de Deus, porque nós não temos feito o nosso papel. Às vezes, quando eu falo sobre isso com alguns pastores, eles dizem: não, irmão, mas não somos nós que temos que ajeitar a vida das pessoas. Isso é obra do Espírito Santo. Meus amados, me mostre um texto só das Escrituras que diga que isto é obra do Espírito Santo e que não tem nada a ver conosco, que não tem nada a ver com o nosso trabalho, o nosso ministério como pastores. Porque em Efésios a palavra de Deus é muito clara quando ele diz: Ele colocou pastores para aperfeiçoar os santos. Portanto, o aperfeiçoamento dos santos, o amadurecimento dos santos, a transformação dos santos passa pelas nossas mãos. Implica em responsabilidade da nossa parte. E meus amados, depois nós olhamos ao nosso redor e perguntamos: por que o mundo está tão pior? É interessante que dizem as estatísticas que nós temos hoje no Brasil uma população de mais ou menos 1/3 da população total de evangélicos. E eu não sei hoje qual é o percentual de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Eu não sei os últimos dados, mas se não estou enganado, me parece que em torno de 80% da população brasileira se diz, ou se declara, ou se denomina cristã. Agora, sendo nós cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, como fala a palavra de Deus, e uma vez que Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, eu lhes pergunto: por que o mundo, por que o nosso país, Brasil, parece cada vez mais sem gosto e cada vez mais na escuridão, nas trevas? Se há tantas luzes, e essas luzes representam cada um de nós, a Bíblia diz que cada um de nós somos um luzeiro. Por quê? Se há 80% de supostas luzes na população brasileira, considerados cristãos de um modo geral, e se há 1/3
da população brasileira que se diz evangélico, ou seja, seguidor fiel do evangelho, por que que o nosso país está como está? E tem a fama mundial de ser o país da corrupção, o país do carnaval, ou seja, da festa da carne. Tem algo aí de muito contraditório nesses fatos. Mas, meus queridos, falando de nós pastores, nós evangélicos, sabe qual é o maior problema e a maior responsabilidade a respeito deste problema, desta situação? É que nós não temos feito o nosso papel de disciplinadores, de fiéis orientadores do povo de Deus, comprometidos em levar a igreja do Senhor, o povo do Senhor, a comunidade pelas quais nós somos responsáveis, a uma autenticidade de vida diante do Senhor e diante do mundo. Nós temos, queridos amados, nós temos tomado uma postura de sermos pastores pop, pastores virtuais, pastores internautas, pastores famosos, pastores queridos, mas não temos sido pastores fiéis. Porque pastores fiéis são aqueles que obedecem de fato e com seriedade, custe o que custar, aquilo que a palavra de Deus nos manda e nos chama para fazer. Nós fomos chamados para pastorear o rebanho de Deus, não para sermos meros representantes do povo de Deus, mas pastorearmos o povo de Deus. Porque esta responsabilidade nos foi dada por Deus e nós não podemos simplesmente pegar a nossa responsabilidade e jogar de volta para Ele. Nós fazemos essa correção na vida e na postura do povo de Deus. E o Espírito de Deus coopera conosco para que essa postura se torne real. Nós não podemos fazê-la, mas nós somos os instrumentos de Deus para que ela aconteça, para que ela ocorra, para que ela seja feita na vida dos nossos membros, da nossa comunidade, das pessoas que nos seguem, uma vez que nos consideram também seguidores de Cristo. Portanto, meus amados, nós temos que considerar que uma igreja que não corrige seus próprios erros e pecados, uma igreja que não corrige os seus membros e frequentadores, é uma igreja destituída de autoridade, e Jesus disse: se o sal deixar de salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Sabe, amados, eu tenho visto nesses últimos dias pastores que reclamam e questionam que nós estamos sendo pisados, abusados, desrespeitados nos nossos direitos por autoridades políticas. Mas, meus queridos, eu quero levantar uma questão cabível a todos nós. Por que nós cobramos nossos direitos se não temos intrepidez e coragem para honrar, para fazer os nossos deveres? Porque nós temos medo de perder dízimos, porque nós temos medo de perder membros, porque nós temos medo de que diminua o nosso Ibope, nós temos medo que diminua os nossos frequentadores, os nossos seguidores nas redes sociais. Nós temos medo de não recebermos mais
os mesmos convites para pregar, não recebemos mais os mesmos apertos de mão, o tapinha nas costas, o parabéns, porque a mensagem foi maravilhosa, foi ótima. Queridos, nós não temos vivido como os apóstolos. E eu já posso dizer para você que com certeza eu não vou compartilhar hoje com você os 5 pontos restantes, porque de fato só dará tempo para esse ponto. Até porque quando eu prego, eu não sigo o roteiro do sermão, eu sigo a direção de Deus para o sermão. E se há de ser somente esse ponto a ser tratado, que assim seja. Mas, meus amados, eu pergunto, o que está havendo conosco que não temos mais a coragem de ter a postura que tiveram os apóstolos no livro de Atos, quando eles foram chamados pelas autoridades, foram espancados pelas autoridades, foram presos e intimados a não mais pregar o Evangelho de Cristo, e no entanto, a postura deles, a resposta deles foi: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Agora, meus amados, para adotar essa postura, nós precisamos ter autoridade. E a nossa vida, nossa maneira de viver, o nosso proceder, não tem nos dado essa autoridade. Quantos de nós temos uma comunidade que perdeu a autoridade porque nós negociamos os votos dos membros da nossa comunidade? Certa vez, eu precisei de uma orientação e procurei uma pessoa que era um representante político na nossa cidade. Isso faz em torno de 20 anos. E quando eu procurei esse representante político, considerando que ele poderia resolver aquela questão, ou pelo menos me orientar como resolver aquela questão, até porque, sendo ele um servidor público, que está a serviço do povo e da comunidade, eleito e escolhido pelo povo, para o bem do povo, então eu entendi que eu poderia buscá-lo para ter essa orientação. A pergunta que ele me fez, enquanto eu estava sentado à frente do seu gabinete, na sua sala, foi: pastor, quantas pessoas o senhor tem lá que pode votar em mim? E naquele momento, eu tive que olhar para ele com sinceridade, nos olhos dele, e dizer: o senhor me desculpe, mas eu não vim aqui para negociar os votos dos irmãos que frequentam a minha igreja. Eu vim aqui para receber uma orientação do senhor como homem público e que tem o conhecimento que eu necessito para tomar uma decisão que se faz necessária. Mas eu não tenho procuração de nenhum dos membros da minha igreja para lhe prometer ou oferecer os votos deles. Primeiro, porque se eu fizer isso, eu vou estar lhe enganando, porque de fato eu não sei quem votaria no Senhor. Em segundo lugar, porque eu também entendo que qualquer pessoa que precise de apoio ou voto de alguém, ela que tem que ter uma postura digna para merecê-los e não para comprá-los. Ele recuou na cadeira, olhou para mim e disse: pastor, então não posso fazer nada pelo senhor. Não posso ajudar. Eu disse: não tem problema.
Agradeço o Senhor me ter recebido e ouvido. Meus queridos, sabe por que hoje a igreja do Senhor está como está? Porque nós não temos coragem de fazer o que é certo e é devido ser feito. Nós vendemos nosso voto, nós vendemos nossos valores, nós vendemos nossas convicções, nós vendemos nosso ministério, nós vendemos nossa vocação. E queira Deus que nós não tenhamos vendido a nossa alma. Queira Deus que não esteja acontecendo isso conosco. Porque, meus amados, se nós continuarmos vivendo esse padrão de evangelho que nós vivenciamos hoje no Brasil, onde não temos inclusive mais adoradores, senão atores, não mais pastores, mas preletores, meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque só Ele pode prever o futuro desta igreja, que se tornou uma noiva impura e que perdeu a autoridade para corrigir os seus próprios membros ou seguidores. E eu ainda me pergunto, como nós podemos corrigir erros que nós mesmos praticamos frequentemente? Certa vez, o povo ouvindo Jesus pregar, muitas pessoas o seguindo, eles fazem uma observação que está registrada nos evangelhos e eles dizem o seguinte: que o povo seguia a Jesus e ficava admirado, porque Jesus falava não como os fariseus, mas ele falava com autoridade. Sabe de onde vinha essa autoridade de Jesus? De uma vida comprometida com o seu Pai, em que momento nenhum ele negociou com o diabo. Em momento nenhum ele se coadunou com o diabo. Em momento nenhum ele negociou com o diabo, deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade ou a vontade do seu inimigo, que também a Bíblia descreve como inimigo das nossas almas. Então, o que nós vamos compartilhar hoje com você, a respeito de desfazer os planos de Satanás contra a igreja, por hoje, para aqui. Se nós queremos desfazer os planos de Satanás contra a igreja do Senhor, nós precisamos voltar a ser e a se comportar como a noiva do Senhor. Porque nós estamos vivendo uma realidade do Antigo Testamento, em que os profetas chamavam o povo de Deus de prostituta, porque não eram fiéis ao seu noivo amado, mas se misturavam com todo tipo de gente, mas não se mantinham reservados exclusivamente para Deus. Queridos, essa estratégia, e a estratégia básica, essencial, sem a qual nós jamais seremos vitoriosos. Jamais seremos vitoriosos.
Porque, meus amados, na caminhada com Jesus, não há vitória sem purificação. Porque a nossa principal vitória é a vitória sobre o pecado. Não é a vitória sobre os problemas. Não é a vitória sobre as dificuldades. Não é a vitória sobre as lutas. Não é a vitória financeira. Não é a vitória social. Não é a vitória política. Não é a vitória ministerial. A vitória mais significativa e essencial para o povo de Deus é a vitória sobre o pecado, que nos leva a viver uma vida digna do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, viver uma vida digna do Senhor para o seu inteiro agrado, crescendo em toda boa obra e no pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é uma vida de vitória. Não é carro novo. Não é carro do ano. Não é mais um apartamento que você compra e que você consegue. Se for essa a vitória, queridos, vocês estão notando que nesse momento de crise essas vitórias estão descendo por água abaixo? Quantos estão perdendo bens? Sabe essa vitória? É a vitória terrena. Mas esta vitória não tem valor eterno. Nós precisamos buscar esta vitória eterna, que é esta que Jesus nos oferece. Que Deus nos ajude a obter a vitória sobre o pecado. Sem essa vitória, a igreja sempre será derrotada e jamais terá autoridade. Jamais terá autoridade para exigir direitos. Se nós não cumprirmos os nossos deveres, nós não temos autoridade para exigir direitos. Que o Senhor nos ajude. Eu espero realmente e até creio que estes não sejam os últimos dias que nós estamos vivendo. Porque eu espero e tenho orado que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê tempo suficiente para nos arrependermos e voltarmos à sua presença. Sem nenhum orgulho, não me acho melhor do que ninguém, até me coloco, como disse o apóstolo Paulo, como um desses pecadores. Mas, meus amados, nós temos que admitir esse fato. Precisamos voltar a uma vida de santidade que Deus planejou para nós e da qual nos afastamos. Nós nos tornamos meros evangélicos, mas esquecemos da essência do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Que essa palavra seja para você de fato uma palavra de meditação. E esta palavra que eu estou pregando não tem como objetivo lhe fazer dormir bem hoje. Eu peço a Deus que você não consiga dormir bem hoje. Que você passe a noite toda repensando sua vida. Que você tenha pesadelo com a volta de Jesus. Para que você reconsidere sua vida, seus valores, e você possa estar devidamente preparado para essa volta. Porque não sabemos quando será. Poderá ser a qualquer hora. Que Deus os abençoe.